Olá, bem-vindos a mais uma aula de resolução de exercícios do Enem de 2021. E o exercício que a gente vai fazer hoje, ele diz o seguinte: o quadro apresenta um número de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 na escala Richter, ocorridos em nosso planeta nos anos de 2000 a 2011. Então, se a gente olhar pela tabela, por exemplo, no ano 2000 teve 15 terremotos que superam ali maior ou igual a 7 na escala Richter, né? Deve ter tido mais do que isso, mas terremotos com menos intensidade. 2001 teve 16, 2002 13 e assim vai. O quadro traz para a gente até 2011 esses dados. Um pesquisador acredita que a mediana representa bem o número anual típico de terremotos de um período. Então, se a gente quiser escolher um único número, né, para representar esse conjunto todo de números, para dizer, como ele fala aqui, né, o número anual típico de terremotos, né, qual será que é o número típico de terremotos que a gente pode esperar aí, mais ou menos, tal. A gente poderia tentar fazer isso com a média dos dados, que é uma medida de tendência central, a moda ou a mediana. As três são medidas que tentam fazer a mesma coisa, que é dar a tendência central dos dados, que é dizer qual é o número típico anual de terremotos, tá? Mas o pesquisador acredita que a mediana é o melhor deles. Não cabe aqui a gente discutir, se ele acredita, a gente vai fazer o que ele pediu. Segundo esse pesquisador, o número anual típico de terremotos, ou seja, se a gente calcular a mediana aí, qual seria a resposta? É isso que é pra gente fazer, certo? Vamos lembrar aqui rapidinho, a mediana de um conjunto de dados é o termo central na lista dos dados, desde que essa lista tenha sido colocada em ordem crescente ou ordem decrescente, porque o termo central ele vai ser o mesmo, não importa se a lista está em que ordem, né? Mas acontece que quando a gente tem uma quantidade ímpar de termos, por exemplo, 3 termos, o termo central, ele existe, né? Tem alguém lá no centro para a gente chamar de mediana. Agora, numa lista com uma quantidade par de termos, veja, não existe um termo central. Então, para calcular a mediana, o conceito de mediana seria a média aritmética entre os dois termos centrais, né? Então, veja, se eu tivesse 5 termos, ó, fica 2 para cá, 2 para cá, eu tenho um termo central. Mas se eu tivesse 6 termos, com 6 termos, ó, fica 3 para cá e 3 para lá. Não tem ninguém no centro. Então, o que você teria que fazer? Pegar, ó, 2 para cá, pegar os dois centrais e fazer a média aritmética entre eles, tá? Então, o próprio conceito de mediana, ele se quebra em dois. Ele é o termo central quando tiver um termo central. Se não tiver, a gente faz a média aritmética entre os dois centrais. Tudo bem? Vamos ver o nosso número de dados. Quantos dados a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É um número par. Então, não vai haver um termo central nessa lista, nesse rol. Então, a gente vai ter que pegar os dois centrais. Mas a gente não pode se esquecer de que essa lista precisa ser avaliada na sua ordem crescente ou decrescente. Eu gosto de fazer sempre na ordem crescente para não confundir de vez em quando. Eu gosto de fazer sempre a mesma coisa. Vamos lá. Qual seria o menor número nessa lista? Tem um 11 aqui, parece que é o menor número. Então eu já vou até arriscar ele para não acabar colocando ele 2 vezes sem querer aqui na minha relação. Tem outro 11, não tenho culpa, vai ter que colocar de novo, outro 11. Agora tem um 12, vamos colocar ele aqui já 12. Depois vem esse 13 aqui. Depois vem o 15. Tem um outro 15, não pode esquecer, não é porque é repetido que não vai colocar. Depois vem um 16. Depois vem outro 16, depois vem um 17, depois vem um 18 e por fim, tem um 20 e um 24. Pronto. Seria essa a lista dos valores, só que agora organizados já em ordem crescente, para eu ver quem ficou no centro dessa tabela. Lembrando que eu já contei, tem uma quantidade par, então não tem ninguém no centro, né? Mas aí vamos lá. Esse é equidistante desse, esse é equidistante desse, esse é equidistante desse, esse desse e por fim, como eu disse, não vai ter um termo no centro, ficam 2 termos no centro e o conceito de mediana nesse caso é a média aritmética entre esses dois números. Se você estiver relaxado lá na hora da prova,
tiver tranquilão, a média entre 15 e 16, você faz, pela intuição, é 15,5, o que está na alternativa C. Mas se você é das pessoas que prefere fazer direitinho as contas para confirmar tudo certinho, sem fazer nada de cabeça, então vai lá. A mediana é 15 mais 16 dividido por 2. Essa continha vai dar 31 dividido por 2, que é 15,5, certo? Estava lá na alternativa C e era isso que o Enem esperava da gente nessa vez. A gente se vê nos próximos exercícios.